Se você for convocado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é importante seguir as orientações e tomar algumas medidas para garantir que o processo seja tranquilo e bem-sucedido. Geralmente, as convocações do INSS estão relacionadas a perícias médicas, análises de documentos ou esclarecimentos adicionais. Aqui estão algumas dicas do que fazer nesse caso. Leia a convocação. Leia cuidadosamente a carta de convocação enviada pelo INSS. Ela conterá informações importantes sobre o motivo da convocação, data, hora e local para comparecer. Prepare a documentação. Caso a convocação seja para apresentar documentos adicionais, certifique-se de reunir todos os documentos solicitados. Isso pode incluir comprovantes de renda, residência, contribuições, entre outros. Mantenha tudo organizado para facilitar o processo. Agende-se. Se a convocação for para uma perícia médica ou algum tipo de atendimento presencial, agende-se de acordo com as instruções da carta. Chegue com antecedência e leve todos os documentos necessários. Leve documentos relevantes. Se a convocação for para uma perícia médica, leve todos os documentos médicos relevantes, como exames, laudos, receitas, atestados e qualquer informação que ajude a comprovar sua condição de saúde. Seja transparente. Ao se comunicar com o profissional do INSS, seja transparente e forneça informações precisas. Explique sua situação de forma clara e responda a todas as perguntas de maneira honesta. Pergunte e esclareça dúvidas. Se você tiver dúvidas sobre o processo ou os documentos necessários, não hesite em perguntar ao profissional do INSS durante a convocação. Mantenha cópias. Faça cópias de todos os documentos que você entregou ou apresentou durante o processo. Isso pode ser útil para referência futura. Acompanhe o status. Após o atendimento ou a apresentação dos documentos, acompanhe o status do seu processo pelo site ou aplicativo do INSS. Isso ajudará a garantir que tudo esteja avançando conforme o esperado. Persistência. Em alguns casos, pode ser necessário seguir algumas etapas adicionais ou fornecer informações complementares. Esteja preparado para ser persistente e cumprir as solicitações do INSS. Procure orientação. Se você tiver dificuldades em entender a convocação ou o processo, considere procurar orientação junto ao INSS ou um profissional especializado em direito previdenciário. Lembre-se de que seguir as instruções do INSS e agir com transparência são fundamentais para um processo bem-sucedido. Cada situação é única, portanto, as orientações podem variar com base na natureza da convocação. Se você está prestes a passar por uma perícia no INSS para receber o benefício auxílio-doença, preste atenção nessas dicas essenciais. Elas vão aumentar as suas chances de ser aprovado. Dica número 1. A doença e sua relação com o trabalho. Não é porque o nome do benefício se chama auxílio-doença que toda doença vai gerar um benefício. Para receber este benefício é preciso comprovar que a doença que te aflige está impedindo que você exerça o seu trabalho. Por exemplo, se o segurado trabalha carregando peso e tiver um problema na coluna, provavelmente este problema de saúde o incapacitará para o trabalho. Porém, se este mesmo trabalhador tiver uma gastrite, provavelmente esta doença não o incapacitará para o trabalho e ele não terá direito a receber o benefício. Portanto, o trabalhador precisa estar ciente de que ele somente passará na perícia se conseguir comprovar que a doença de que sofre o incapacita para o trabalho que ele habitualmente realiza. Dica número 2. O que levar para a perícia? No dia da perícia você deve levar um documento de identidade com foto, pode ser o RG ou carteira de habilitação, lembrando que este documento precisa ser original, não pode ser uma fotocópia. 2. O CPF. 3. A carteira de trabalho. 4. Todos os documentos que comprovem a sua incapacidade, isto é, exames médicos recentes e antigos que você tenha feito, como por exemplo uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância magnética. É importante lembrar que não adianta levar exames que não têm nada a ver com o problema que te incapacita para o trabalho. Por exemplo, se o trabalhador está com um problema psiquiátrico,
e em razão deste problema ele não consegue trabalhar, não adianta levar no dia da perícia um exame de raio-x. Neste exemplo, o ideal seria o trabalhador solicitar junto ao seu médico psiquiatra uma cópia do prontuário para levar no dia da perícia. Além dos exames médicos, o segurado deve levar um laudo feito pelo seu médico onde ele descreve o seu problema de saúde. Nele o médico necessita detalhar desde quando está tratando do paciente, qual o tratamento que vem sendo feito, deve mencionar o nome da doença com a CID, que é a Classificação Internacional da Doença. Além disso, deve informar ainda a medicação que foi prescrita, e finalmente a necessidade de afastamento do trabalho e por quanto tempo. Por fim, não se esqueça de levar todas as receitas médicas onde constam a prescrição de medicamentos com as respectivas dosagens. Dica número 3 da doença emocional e vestimenta. Se você estiver com alguma doença emocional, depressão, por exemplo, não vá à perícia muito bem arrumado, ou perfumado, No caso das mulheres, não use maquiagem, batom, brinco, anéis, colares, pois o perito pode interpretar isso como sinais de elevada autoestima e que você está bem e não doente, e assim, ele indefere o seu benefício. Dica número 4. Diga apenas a verdade. Não minta ou simule sintomas que você de fato não esteja sentindo. Além de ser crime, o médico perito com certeza vai perceber se você comparecer no dia da perícia com uma bengala ou uma cadeira de rodas, por exemplo, que na verdade você não as utiliza no seu dia a dia. Se você fizer isso, seu benefício será indeferido na hora. Portanto, diga apenas a verdade. Dica número 5. Declaração do último dia trabalhado. Se você é trabalhador empregado registrado em carteira, leve uma declaração assinada pelo seu empregador informando a data do último dia trabalhado. Dica número 6. QUET. Se você sofreu um acidente de trabalho, você deve levar a QUET, que é a comunicação de acidente de trabalho, no dia da perícia. A empresa é obrigada a emitir a QUET e comunicar o acidente ao INSS. Porém, se a empresa deixar de fazer isso, o próprio empregado, seus dependentes ou o sindicato da sua categoria poderá emiti-la. No site do INSS você pode baixar um aplicativo para realizar o registro da QUET de forma online, ou se não, baixar o formulário para preenchê-la manualmente. Por fim, se você seguir todas essas dicas e mesmo assim não passar na perícia, não fique nervoso, não se desespere. Eu sei que em muitas situações o perito do INSS não realiza um bom trabalho. Ele é grosseiro, ríspido, te trata mal e sequer analisa direito seus documentos. Porém, há mecanismos legais que podem reverter a conclusão do perito do INSS e viabilizar a concessão do benefício que você tanto necessita. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.